Fala galera, aqui professor Eudécio Neco mais uma vez, professor de Biologia, mestre em Ciências Biológicas. Vamos embora? Hoje nós falaremos sobre tecido conjuntivo propriamente dito. O que é que nós vamos estudar hoje? Já que é o propriamente dito, vocês vão entender que o propriamente dito se divide em frouxo, denso, e o denso, por sua vez, se divide em modelado e não modelado. Bom, uma visão geral do que foi visto na aula passada, em Introdução a Tecido Conjuntivo, é que os tecidos conjuntivos se subdividem em três tipos: tecido conjuntivo propriamente dito, tecido conjuntivo de propriedades especiais e o tecido conjuntivo de sustentação. É importante que vocês tenham isso em mente. Então, bate o print, faz o pause, faz a anotação. Então, olha só, tecido conjuntivo propriamente dito, ele se divide em frouxo e denso. Denso, por sua vez, modelado e não modelado. E esse é o nosso conteúdo da aula de hoje. Nós vamos entender onde esses tecidos são encontrados e quais suas propriedades. O tecido conjuntivo de propriedades especiais, ele pode ser de dois tipos: transporte e nutrição, no caso estamos falando do sangue, ou de armazenamento, energético e armazenamento de gordura, que é o adiposo. E o tecido conjuntivo de sustentação, que é o cartilaginoso e o ósseo. O cartilaginoso, por sua vez, com o processo de senescência, o processo de envelhecimento, ele pode se ir calcificando, né, e ficando cada vez mais rígido. Vamos embora. Bom, importante também a gente relembrar da aula passada de introdução a tecido conjuntivo da matriz extracelular. A matriz extracelular, ela se constitui de duas porções: a substância amorfa, esse prefixo A significa que ele não tem forma, ou seja, são componentes fluidos, tá? E a matriz não amorfa, que são justamente as fibras pertencentes a esse tecido conjuntivo. Então é como se você tivesse uma piscina cheia de água, tá? E você tivesse boias ali dentro daquela piscina, ou aqueles macarrõezinhos de piscina, sabe? Que aqueles macarrõezinhos seriam justamente as fibras do tecido conjuntivo. Então a substância amorfa, ela é fluida, ela é líquida, ok? E as fibras são sólidas, ou seja, elas têm forma, ela é não amorfa. Então ela constitui a parte figurada dessa substância extracelular ou substância intercelular, que é aquilo que tudo que está fora das células, ok? E quais são essas fibras? Tá, então, dos componentes fluidos, nós temos principalmente polissacarídeos, né? Proteoglicanas, né? Que são proteínas. Nós temos alguns elementos químicos também, moléculas, tá? E do conteúdo não amorfo, né? No substância não amorfa, nós temos principalmente proteínas estruturais, que é o colágeno. Esse colágeno são fibras que possuem fibrilas, que são estriadas e podem se dividir, né, podem ser denominados em tropocolágenos. Nós temos vários tipos de tropocolágenos. Nesse momento, não é tão interessante para a gente entender quais são todos esses tipos de tropocolágenos. Nós temos mais, né, de 15 tipos e aí por diante. Né? O interessante é saber que esse colágeno, essa fibra colágena, está presente em várias das nossas estruturas do corpo, como derme, cápsula de órgãos, tendões, córnea, dentina, cartilagem, derme, a derme fetal, o tecido conjuntivo frouxo, que nós veremos, o tecido conjuntivo denso, em muita concentração, lâmina basal e tecidos subjacentes. Bom, o fato é que colágeno é o segredo para o tecido conjuntivo propriamente dito. Então, é basicamente isso que vai caracterizar se ele é frouxo ou denso e se ele é modelado ou não modelado. É a sua quantidade de colágeno. Vamos embora. Então, se a gente pega uma peça anatômica, nós vimos que a classificação do tecido conjuntivo, ele pode se dividir em vários, né? Desde tecido adiposo, tecido sanguíneo, tecido fibroso, né, que é o tecido conjuntivo denso, né? Tecido cartilaginoso, tecido ósseo, como também o tecido conjuntivo frouxo. Então vamos iniciar falando sobre o tecido conjuntivo frouxo. Minha gente, particularmente, isso para mim é uma obra de arte. Porque, percebam, o tecido conjuntivo frouxo,
Parece um desenho de criança que saiu rabiscando num papel livremente, uma arte abstrata. Olha que lindo isso. Então, essas fibras que vocês estão vendo em rosa e essas fibras que vocês estão vendo em roxo, nada mais são do que fibras que pertencem ao tecido conjuntivo frouxo. As fibras em rosa são as fibras colágenas e as fibras em roxo são fibras elásticas. É possível também observar estruturas nucleadas. Essas estruturas nucleadas podem ser fibroblastos. Outras células também, como fibrócitos, né? E outros elementos aí figurados também que pertencem ao sangue, tá? Mas o fato é que nós temos uma matriz onde esse tecido ele está submerso ou inserido, tá? Então seria justamente a nossa piscina, onde a piscina e a água é branca e os macarrõezinhos são justamente esses colágenos, essas redes, né, de colágenos, de fibrina, redes de elastina, tá? Então, o tecido conjuntivo frouxo, ele tem essa caracterização um pouco bagunçada. E o interessante é que nossos tecidos que nós vamos olhar a partir de agora, basicamente todos vão ser corados em hematoxilina, eosina. Isso vai dar uma coloração a esse tecido rosa ou roxo, beleza? Então, simbora. Então, o tecido conjuntivo frouxo, ele é encontrado na pele, nas mucosas e nas glândulas. É o tecido mais comum, serve de apoio para o tecido epitelial e nutre também esse tecido epitelial com os vasos sanguíneos e linfáticos, porque nele passa os vasos sanguíneos e linfáticos. Já que o tecido epitelial é um tecido avascular, ou seja, não possui vaso sanguíneo. O prefixo A, lembrem sempre disso, é um prefixo de negação. E esse tecido, como característica do tecido conjuntivo como um todo, é um tecido vascular, ele é vascularizado. Então, ele é um tecido conjuntivo propriamente dito, e suas fibras colágenas e elásticas estão presentes, além de fibras também reticulares. Agora, preste bem atenção nisso. Esse tecido tem uma consistência delicada, flexível, pouco resistente às trações. Isso porque, anota aí porque isso é importante. Por quê? Porque possui poucas fibras colágenas e mais fibras elásticas. Justamente porque dá essa flexibilidade. Olha só, elástico. Elástico tem maior ou menor flexibilidade? Um elástico tem flexibilidade, tá? Então, por ser um tecido flexível, ele é pouco resistente a trações. Nas áreas das ciências da saúde, por exemplo, se a gente for fazer uma incisão no tecido desse, é muito fácil de fazer um corte, porque é um tecido flexível, pouco resistente à tração de um objeto perfuro-cortante, como um bisturi, ou um objeto cortante, ou um acidente que a gente possa ter e acabar perfurando, né, o epitélio e o tecido conjuntivo adjacente, que seria justamente o primeiro, né, depois do epitélio, o tecido conjuntivo frouxo. Beleza? Então olha só, bisuzão, tecido conjuntivo frouxo, ele vai ter mais elastina ou mais fibras elásticas e menos colágeno. O importante entender também que o colágeno é algo que é degenerado ao longo da idade. Ou seja, quanto mais novo, mais colágeno você tem. E quanto mais idoso, menos colágeno você vai ter. Ou seja, no processo de senescência, de degeneração celular de algumas células e proteínas, o colágeno também vai junto, infelizmente. Por isso que vem alguns procedimentos estéticos que tentam, né, fazer com que esses colágenos sejam produzidos novamente ou, na verdade, sejam feitos processos cirúrgicos, que aí vai além da histologia do que nós estamos falando. Mas o fato é que alguns alimentos eles são ricos principalmente na produção de fibras colágenas. Mas, em resumo, do tecido conjuntivo frouxo, nós temos um tecido delicado, flexível e pouco resistente a uma tração. Isso justamente porque tem mais elastina do que fibra colágena. Tranquilo? Está encontrado na pele, mucosa e glândulas. Então, nesse esquema didático, nós podemos observar as fibras colágenas, coradas aí em rosa, tá? E as fibras elásticas,
coradas aí mais fininhas, né, e com maior concentração. Vocês percebam que é meio que um rabisco para tudo quanto é lado, né, coradas em roxo. E nós temos os fibroblastos. Os fibroblastos, por sua vez, a depender do que o corpo precise, ele pode se transformar ou em fibra colágena ou em fibra elástica, ou seja, ou em elastina ou fibras colágenas. Tranquilo? Porque é uma célula jovem e com potencial de diferenciação. Beleza? Os fibroblastos. Nesse tipo de coloração, nós já não temos a coloração HE, hematoxilina e eosina. Mas nós podemos observar que essas fibras, né, que são as fibras reticulares, junto com as fibras elásticas, estão emaranhados dentro desse tecido. E o que nós podemos observar também nesse tecido é que o tecido colágeno ele está subjacente lá atrás, ó. Percebam que isso aqui é uma figura tridimensional. O corte histológico ele é tridimensional. Então, a todo momento, quando você vai fazendo os ajustes ao microscópio óptico, você precisa ter uma mão muito delicada para poder perceber essas estruturas. Tanto no micrométrio como no macrométrio. Você vai descendo e você vai observando, né, a platina, a mesa e trocando as lâminas, trocando as lentes também, ok? Tranquilo? Então nós podemos observar, além das fibras elásticas, fibras reticulares, fibras colágenas, outra estrutura residente em tecido, que são os mastócitos. Os mastócitos estão residentes nos tecidos e têm a mesma função que os basófilos, basicamente. Eles estão envolvidos em processos inflamatórios. Quem tiver dúvida, vai lá na aula de mecanismo de inflamação e vai entender um pouco sobre o que são os mastócitos. Então aqui, ó, tecido conjuntivo frouxo na lâmina basal, bem delimitado, tá? Bem descrito, com as fibras colágenas indicadas, com as fibras elásticas e os núcleos de alguns fibroblastos. Então aqui nós temos um epitélio acima, logo abaixo, nossa lâmina própria ou lâmina basal sendo composta por tecido conjuntivo frouxo. Fechamos tecido conjuntivo frouxo, entramos em tecido conjuntivo denso. Minha gente, outra obra de arte. Outra obra de arte. Olha, percebam, parece um pincel, né? Parece que vocês pegaram um pincel assim, passaram na tela de um canto a outro. Essas estruturas que estão totalmente coladas umas nas outras, nada mais são do que colágeno, minha gente. Muito, mas muito colágeno. Então essas fibras estão muito sobrepostas umas às outras. Então, no tecido conjuntivo denso, nós temos muito colágeno. Professor, mas o que são esses pontos pretos aí que a gente está vendo, ou azulados, né, que nós estamos vendo? Podem ser fibroblastos ou fibrócitos. Os fibroblastos, como eu falei para vocês, são células jovens, ativas, que podem se diferenciar em mais colágeno. Nesse caso, no nosso tecido conjuntivo denso, porque basicamente nós temos colágeno no tecido conjuntivo denso. Já os fibrócitos são células pouco ativas, são células, entre aspas, velhinhas, tá? Com formatos fusiformes. Já os fibroblastos têm um formato mais ovalado. Tranquilo? E onde é que eles podem ser encontrados? Esse tecido ele é encontrado na pele, tá? O tecido conjuntivo denso, porém, numa parte mais interna da pele, que é o que nós chamamos de tecido conjuntivo denso não modelado. Já o tecido conjuntivo denso modelado, ele é encontrado nos tendões e nos ligamentos. Por quê? Porque eles são menos flexíveis e mais resistentes a trações. Professor, não entendi. Então vamos lá. Olha só. Aqui nós temos muito colágeno, muito colágeno. Então eles possuem menos elementos estruturais do tecido conjuntivo frouxo, que são as fibras elásticas, mas a predominância de fibras colágenas, ok? A predominância de fibras colágenas. Então, os fibroblastos, eles vão se sobressair, fazendo com que essas fibras que sejam formadas a partir deles sejam as fibras colágenas. Então, se a gente compara com o tecido conjuntivo frouxo, nós temos mais colágeno do que o tecido conjuntivo frouxo, que vai ter menos colágeno. E isso ainda bem, né? Porque imagina se a gente tivesse na parte superior da nossa pele colada junto com o tecido epitelial
um tecido conjuntivo denso com muito colágeno. A gente seria praticamente uma estátua, um robô engessado, porque a gente não teria elasticidade para poder se movimentar, né? Ok? Então eles podem ser encontrados na pele, sim, mas na parte mais para dentro da pele. Mas onde eles são encontrados principalmente são nos tendões. E aí vocês vão entender por quê. Então vamos fazer uma analogia. Imagine que vocês estenderam na sala de aula de vocês, ou na casa de vocês, um tapete, né? Um tapete sobre o chão. E aí você chamou cada integrante da sua família, ou cada integrante da sua sala, para poder puxar uma ponta desse tapete. E esse tapete é frágil, esse tapete vai se rasgar. Você sabe disso, mas você é teimoso. Então, cada um dos 4 pontos desse tapete vai puxar, fazer trações. Quando vocês fizerem as trações, o tapete vai rasgar o meio, tá? Porque é aquele tapete fuleira, aquele tapete quando a gente bota assim contra a luz do sol, praticamente você enxerga o outro lado. É aquele lençol desgastado, entendesse? Mas, se você fizer o que eu estou dizendo agora, se você torce esse tapete, você modela esse tapete, vai torcendo, 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 como se você estivesse torcendo um pano molhado, tá? Para poder tirar aquela água daquele pano molhado. Torce todo esse tapete. E agora puxa as extremidades. Você acha que esse tapete vai se rasgar? Você acha que ele vai ser menos ou mais resistente a essa tração? E aí? Quando nós modelamos um tecido, nós direcionamos as fibras desse tecido colágeno num sentido só, nós temos mais resistência às trações. É assim que acontece nos tendões, né? Por isso que romper um tendão é muito difícil, mas muito difícil. Mas acontece, né? Com jogadores de futebol, acontece. E aí vão ter que ir para cirurgia e fisioterapia e aí vai, né? Mas o tecido conjuntivo denso modelado é um tecido conjuntivo muito resistente, mas muito resistente às trações. Tanto que, num processo de dissecação, quando você passa um bisturi, aquele mesmo bisturi que você utilizou no tecido conjuntivo frouxo para poder fazer uma incisão cirúrgica, quando você vai fazer esse mesmo incisão num tecido, num tendão, por exemplo, ou num ligamento, você vai perceber que tem uma resistência muito grande. É muito difícil cortar tendão, minha gente. É muito difícil. Tanto é que se faz uso de outros aparelhos, né, de outros equipamentos médicos, né, e hospitalares, odontológicos, para poder se fazer esse tipo de cirurgia, né? Então, não é fácil cortar tendão, porque ele é resistente à tração. Beleza? Então, bisuzão, anota aí. Tecido conjuntivo denso tem mais colágeno, muito colágeno. É menos flexível e mais resistente às trações. É só lembrar do tendão de Aquiles, tá? O tendão de Aquiles é muito forte, é muito resistente à tração. Embora seja um dos pontos fracos, né? No nosso, eu acho que é na Grécia, né? Lá na historiazinha lá que fala. Desculpe minha desaculturação, mas vamos embora. Então, olha só, parece que a gente pegou um pincel e direcionou todas as fibras dos colágenos para um canto só. Eu vou até aqui, ó, usar o apontador. Vou usar o apontador para fazer com que vocês observem o direcionamento dessas fibras, tá? Olha o direcionamento das fibras. É como se a gente tivesse, por exemplo, um cabelo cacheado, né? E ele fosse passado a chapinha. Quando você passa essa chapinha no cabelo cacheado, você está modelando essas fibras para um sentido só. Concorda? A mesma coisa acontece no tecido conjuntivo denso. Não que ele está sendo modelado, mas ele já é modelado. Na sua constituição biológica, ele está presente nos tendões justamente nesse processo de modelamento para dar maior resistência. Então, pegando aqui, ó, o plexo braquial, nós temos alguns ligamentos, né, que ligam os ombros e ligam tendões, tá? E esses ligamentos e tendões estão repletos de fibras colágenas, orientadas num sentido só, muito bem organizadas. E alguns núcleos de fibroblastos, né? Células ativas aqui prontas, só esperando o momento de produzir mais colágeno. Olha que interessante isso, gente. Então, o tecido conjuntivo denso modelado é
modelado num sentido só. Então pense no cabelo cacheado dado chapinha, você modelou o seu cabelo, estirou o seu cabelo num sentido só. Ok? Deixa eu tirar aqui o apontador, deixa eu passar. Então, se a gente fizer um corte histológico, pegando toda observação ao microscópio de uma pele, nós temos a epiderme, né, lá em cima, e se vocês assistiram a aula de tecido epitelial do nosso canal, vocês vão ver que esse epitélio é um epitélio estratificado e plano, pavimentoso, tá? Então, esse epitélio estratificado e pavimentoso, e aparentemente ele também é um epitélio queratinizado. Olha aqui, ó, uma porção de queratina, tá? Então, é um epitélio queratinizado, que apresenta uma resistência, né? Pequena resistência a algumas trações, né? Como a tração mastigatória, por exemplo, né? Já o tecido conjuntivo frouxo, ele é um tecido que é adjacente, logo abaixo à epiderme, tá? A esse epitélio. Então você consegue perceber muito mais luz passando nesse tecido conjuntivo frouxo. Então esses espaços brancos é a nossa piscina, é a nossa matriz extracelular, tá? E ali, nessa bagunça toda, onde nós estamos vendo, nesse tecido conjuntivo frouxo, são justamente o que a gente falou das fibras colágenas, fibras elásticas, fibras reticulares, fibroblastos, fibrócitos, todas constituintes do tecido conjuntivo frouxo, beleza? E o tecido conjuntivo denso, ele tem muito, mas muita fibra colágena. Então percebam que tem fibra colágena nesse tecido conjuntivo denso. Porém, esse tecido conjuntivo denso encontrado na pele, ele é o tecido conjuntivo denso não modelado. Porque, diferentemente do modelado, que segue as fibras num sentido só, nós temos meio que uma confusão aqui, ó, de fibras colágenas. Então elas são dispostas randomicamente, ou seja, de forma bagunçada, tá? Então elas são dispostas randomicamente de forma bagunçada, ok? Então, esse tecido é um tecido mais profundo, tá? Para chegar no tecido conjuntivo denso, é um tecido mais profundo. E é o que é isso aqui, ó, VS, é tecido conjuntivo versus tecido conjuntivo denso, tecido conjuntivo frouxo versus tecido conjuntivo denso? Não. Esse VS é justamente o vaso sanguíneo. Esse vaso sanguíneo, por quê? Porque é um tecido totalmente vascularizado. Porque o tecido conjuntivo, como característica principal, é um tecido vascularizado. Tranquilo? Tranquilaço? Beleza, vamos embora. Só para fixar mais um pouquinho nessa imagem, para não esquecer, perceba que o tecido conjuntivo denso, ele está com essas fibras colágenas muito próximas, né, umas das outras, e a gente quase não consegue ver a luz do outro lado. Então, é nossa piscina com muitas boias, ou muitos macarrões, um em cima do outro. A gente não consegue nem ver o chão da piscina, basicamente isso, porque a gente tem muita fibra colágena. Então, a matriz extracelular, que fica no meio desse tecido conjuntivo denso não modelado, que é encontrado na pele, ela é muito escassa. Quando comparado com o tecido conjuntivo denso modelado, a matriz extracelular é praticamente inexistente. Por quê? Porque as células são coladas umas nas outras. As células não, perdão, as fibras são coladas umas nas outras, tá? Gente, muito obrigado pela atenção, acompanhem o nosso canal e em breve colocaremos mais conteúdo para vocês. Até mais, até breve, falou, galera!